Vamos falar de casamento? Quantas vezes você tá ali na rotina do casamento? Porque sim, tem boleto, tem filho, tem trabalho, tem igreja, tem um monte de coisa, só que você não tá parando para pensar sobre o seu casamento. E você tá ali só na rotina e de repente seu casamento está se tornando chato, superficial. Você está desconectado do seu marido ou da sua esposa. E aí sabe o que acontece? Precisa vir um adultério, precisa vir um abandono, precisa vir um divórcio para você entender que você deveria ter parado enquanto dava tempo para fazer algo, para pensar sobre isso. Ó Deus, eu peço, faz a consciência dos seus filhos virem à tona. Isso é tão importante, gente, porque essa correria está tendo impacto na nossa vida cristã. E aqui eu cheguei no grande ponto que eu gostaria de chegar. Se você tem Bíblia aí do seu lado, você pode acompanhar comigo Marcos 8,36. Tem um versículo-chave que fala assim: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Tem gente que está ganhando o mundo inteiro nessa correria, nesse cansaço, mas está perdendo a sua alma. Tá, e como essa correria afeta a nossa jornada de devoção? Primeiro, nos desconcentrando. A gente está vivendo nessa correria, no automático, e a gente começa a ter dificuldade para discernir a voz de Deus. Porque não adianta, para ouvir Deus tem que parar, tem que silenciar. Ouvir Deus é para aqueles que sabem acalmar. Respira aí no seu lugar, ó. Respira 3 vezes, bem fundo. Vai, faz isso comigo aí. Para discernir a voz de Deus, você tem que estar atento. E nessa correria você não está percebendo a voz dele. Você não está conseguindo perceber a presença dele no seu cotidiano. Você entende que é uma estratégia que nos rouba? Segundo, frustração e impaciência. Tem gente que lê a Bíblia 10 minutos, que ora por 10 minutos e fica na expectativa de que vai ter um resultado rápido na sua espiritualidade. É verdade ou não é? Quantas vezes você pensou assim: nossa, Deus não me responde, Deus não fala comigo. Mas, gente, tudo aquilo que é vivo, tudo aquilo que frutifica leva tempo. Crescer na vida espiritual também precisa de tempo. É devagar. Deus, fala comigo, e Deus não me responde. Também na sua pressa, é você que não responde a Deus, é você que não fala com Deus direito. Você percebe que a gente está se distanciando da nossa essência, porque a pressa tem nos roubado a essência da devoção, porque devoção é uma entrega paciente, é silenciar a nossa vida, é ouvir. Eu acho tão tremendo que às vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. No livro Sociedade do Cansaço, que está aqui, ó, o Nietzsche, um ateu, que era inclusive filho de pastor, tá? Mas se tornou um ateu. Olha o que ele falou, gente, anos antes de tudo isso estar acontecendo, ele falou assim, ó, vou ler para você: por falta de repouso, a nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Por falta de repouso. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Veja que para essa época o valor das pessoas está em ser ativo, em ser inquieto, em ser produtivo, em performar. Será que não é assim que você está se vendo? Ou vendo as pessoas? Ou valorizando as pessoas? Veja, um filho das trevas que disse, que profetizou isso antes do seu tempo. Eu também li uma frase do John Walker, que ele fala no seu livro 7 Princípios para a Família, ele fala assim: estou preocupado porque existe um espírito, e quando ele fala espírito não é só uma mentalidade, mas existe um espírito de agitação nas crianças. Nunca se viu uma geração tão distraída, tão inquieta, até o corpinho deles é inquieto. Outra coisa também, Jung disse: a pressa não é do diabo, ela é o diabo. Isso está no Celebração da Disciplina. E, como eu disse, é um exemplo pessoal meu. Eu estava andando num ritmo muito acelerado. Eu estava andando com pressa e, de repente, eu me vi exausta. Você sabe o que é burnout? É quando acabou sua energia. É quando a pressa virou a rotina. Quando uma tarefa puxava a outra e você tinha uma vida de agitação sem parar. E olha, eu quero falar algo para você, e eu tô falando aqui de todo o meu coração, com humildade. Eu tinha uma vida de oração consistente.
O meu filho até reclamou uma vez para minha sogra que eu fechava a porta do quarto de manhã e eu ficava muito tempo aqui. Mas a gente não é só espírito. Presta muita atenção nisso que eu tô falando. A gente tem corpo e alma. E aí eu comia mal, eu dormia mal, eu corria muito, eu não sabia mais estabelecer limites. É isso que eu falei para você. Limites claros. E aí a pressão para dar conta dos meus afazeres, das pessoas, das coisas, fez esquecer que eu precisava cuidar de mim mesma também. Eu precisava desacelerar. E eu fui empurrando o meu corpo, empurrando, até que no fim eu não consegui mais lidar com a pressão, com o estresse. Então essa falta de pausa, essa falta de limite fez com que eu perdesse a motivação de continuar fazendo o que eu estava fazendo. E aí foi nesse contexto que eu percebi que eu precisava parar, refletir, estabelecer margens saudáveis. Um livro muito importante que eu li também foi um livro que o Dr. Jonatas me passou, que chama Margem, que nos ensina a colocar espaço de sobra para a gente não se perder nessa aceleração. Então, eu aprendi isso, que quando você não para, Deus te para. Quando você não para, seu corpo te para. Eu vi uma ilustração uma vez de um homem que usava um camelo para suportar cargas, para atravessar cargas pelo deserto. E aí era mais um dia de trabalho e ele encheu o camelo de cargas até o limite. E aí, por último, ele precisava colocar uma pena em cima do camelo. E quando a pena caiu sobre as costas do camelo, os joelhos do camelo dobraram e o camelo não conseguiu mais andar. E aí aquele homem disse assim, olha, foi a pena que quebrou os joelhos do camelo. E eu pergunto para você, foi a pena ou foi a repetição de sobrecargas, a falta de limite? O peso da pena foi só o ponto de ruptura para aquele camelo. E a minha pergunta para você hoje é, qual vai ser a sua pena se você continuar nessa vida acelerada? Sabe, não foi a nossa opção. É isso que eu quero dizer para você. Viver assim não foi nossa opção. O mundo e a cultura estão nos empurrando para isso. Mas Deus hoje está levantando, está acordando você. Está acordando a consciência dos filhos de Deus, porque nós precisamos nos posicionar. E aí eu quero chegar no assunto para você, que eu até falei em um dos meus videozinhos. Eu aprendi esse ano um conceito que chama slow living. Slow de devagar, né? Vivendo devagar. E de onde que veio esse conceito? Esse slow living surgiu na Itália, em 1980 mais ou menos, como uma resposta ao movimento que estava surgindo, que era do fast food. Quem é que lembra o que é fast food? Fast food é um símbolo desse mundo acelerado. Nós precisamos comer rápido, que não dá tempo nem de comer, porque nós precisamos produzir. Então aí surge o slow food, que é essa volta. Vamos voltar para a cozinha? Vamos voltar a fazer massa, a fazer bolo com os nossos filhos? Vamos voltar a ter esses processos artesanais que demoram, mas que são mais saudáveis, que trazem vida para a gente ao invés de nos sugar. Então, esse slow living surgiu a partir desse termo, né, do slow food. E para combater essa cultura do ritmo acelerado. Então, o segredo do slow living, de viver devagar, é que é um estilo de vida simples. Tirar esse monte de coisa da nossa frente. É um estilo de vida desacelerado que prioriza o que realmente importa na nossa vida. Então, esse